Olá! Nesse trabalho iremos abordar o islamismo, tratando de aspectos como sua origem, sua cultura, suas tradições e também uma perspectiva moderna sobre esse tema. Bom, primeiramente devo destacar que conceituar o islamismo apenas como uma religião é vago. Ele deve ser visto como uma entidade religiosa no qual o sagrado e o político estão unidos. O Islã é uma religião, possuindo crenças, rituais, normas, mas ao mesmo tempo ele também é uma comunidade, um modo de viver, uma tradição que regulariza todos os aspectos da vida do indivíduo e as etapas de seu desenvolvimento, como a educação, as relações entre homens e mulheres, a vida familiar, a vida social, o comércio, o governo, a justiça e até a filosofia. Aqueles que estão sob a ordem islâmica e são muçulmanos possuem uma percepção de realidade regida pelo Islã, ou seja, toda a vida do muçulmano gira em torno apenas dos preceitos ditados pelos livros sagrados. Sendo assim, ele pode ser considerado um sistema de vida completo baseado na religião. O Islã é uma religião de muito fácil compreensão, logo esse número de fiéis foi aumentando. Pelo fato da religião pregar ideais que vão contra as tradições ancestrais de Meca, os governantes da cidade se sentiram incomodados e logo passaram a perseguir Maomé e seus seguidores. No ano de 622, depois de anos de perseguição, Maomé e seus fiéis migraram para Medina. Este movimento ficou chamado de Hégira e marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé foi capaz de criar a primeira grande comunidade islâmica. Ele reuniu forças e anos mais tarde retornou para Meca. Ele conseguiu dominar a cidade e lá unificou as tribos, formando assim uma monarquia teocrática. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. Ele foi revelado ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel. Ele é composto por 114 capítulos que foram revelados no decorrer de 22 anos. E como o profeta não sabia escrever, estes textos eram decorados por ele e depois redigidos pelos seus fiéis. Esses textos permanecem até hoje no seu estado original, sem haver alterações. Para os muçulmanos, o Alcorão é a primeira e mais importante fonte das leis e princípios islâmicos. Ele é considerado a mensagem final e definitiva de Deus para toda a humanidade, devendo ser seguido em todas as épocas e em todos os lugares, até o dia do juízo. Ele trata de todos os assuntos que nos interessam como seres humanos, o propósito da criação, nossa missão nessa vida, como adorar a Deus e as leis para a interação humana. Ao mesmo tempo, ele proporciona orientações gerais para construir uma sociedade justa, tendo como base a conduta decente e um sistema econômico equitativo. Porém, o tema básico do Alcorão é focado na relação entre Deus e os seres humanos. Os muçulmanos também seguem a Sunnah, que são os registros do que o profeta Maomé fez em vida, como seus caminhos, seus ensinamentos, seus exemplos. No mundo islâmico existem 3 principais cidades sagradas. A primeira delas é Meca, que fica localizada na Arábia Saudita. É considerado o local mais sagrado do mundo pelos muçulmanos. É lá onde fica a Kaaba, que é um santuário de granito em forma cúbica, onde contém a pedra negra enviada por Deus. Esse é o local das peregrinações sagradas e para onde as orações são direcionadas. Bom, o fato é citar que, como o islamismo não promove a adoração de imagens, por que eles rezam direcionados para lá? Eles rezam direcionados para lá, pois foi um chamado de Deus, uma revelação de Deus para Maomé. Bom, outra cidade sagrada é Medina. Ela é localizada na Arábia Saudita e é onde fica a Mesquita do Profeta, que foi construída por Maomé quando ele chegou à cidade. A terceira cidade mais sagrada é Jerusalém. Segundo a fé islâmica, lá o profeta se elevou aos céus e encontrou com os seus profetas antecessores. Uma das questões mais citadas quando o assunto é islamismo diz respeito à existência de 2 grupos que dividem essa religião, sunitas e xiitas. Esses grupos representam 2 correntes majoritárias dentro do Islã, e a divergência entre eles remonta à sucessão de Maomé, que faleceu no ano de 632 d.C. Ambos discordavam sobre quem deveria se tornar o califa,
chefe de Estado e sucessor de Maomé, uma vez que ele não deixou filhos homens vivos quando faleceu. Os sunitas acreditam que o califa deveria ser escolhido pelos próprios muçulmanos, espécie de eleição, enquanto os xiitas defendiam que ele deveria vir da família de Maomé. Além dessa diferença, é possível citar que os sunitas possuem interpretações mais flexíveis ao Corão, da Sunna e da Sharia, que é a lei islâmica. Os xiitas são mais tradicionais e possuem uma visão mais fechada, impondo uma observação rígida dos preceitos do Alcorão e da Sharia. Os sunitas são a maioria no mundo islâmico e correspondem a cerca de 90% de todos os muçulmanos. Os principais países representantes de cada um desses dois grupos são a Arábia Saudita, no caso dos sunitas, e o Irã, no caso dos xiitas. Essa divergência religiosa, por vezes, alcança o campo político e acaba moldando a política externa e a relação desses países, muitas vezes uma relação que se torna conturbada. A tradição central do Islã consiste em 5 pilares, 5 obrigações e que todo fiel deve realizar. A primeira delas é o testemunho de fé, no qual o fiel deve afirmar que não há nenhuma divindade além de Deus e que Maomé é seu profeta. O segundo pilar se diz respeito à oração, no qual todo muçulmano deve realizar ao dia 5 orações, realizadas em horários específicos voltadas para a Meca. O terceiro pilar se diz respeito à doação, no qual todo muçulmano deve destinar parte da sua renda à caridade. O quarto pilar se diz respeito do jejum durante o Ramadã. O Ramadã acontece durante o 9º mês do calendário islâmico. E durante esse jejum, o muçulmano deve se abster de alimentos, de líquidos e de relações sexuais entre o nascer e o pôr do sol. O quinto pilar diz respeito à peregrinação, no qual todo muçulmano, pelo menos uma vez ao longo da sua vida, deve realizar a peregrinação a Meca. Só que esse pilar depende também, claro, das condições do fiel. Como foi dito anteriormente, no islamismo a religião governa todos os aspectos da vida do fiel. Essas regras vêm da lei sagrada, ou Sharia. Sharia não é um código em si, ela é baseada no Corão e nos ensinamentos de Maomé. Muitas vezes essa lei sagrada muçulmana ela é muito mal interpretada por nós ocidentais, que a relaciona somente com as punições, como amputações, mortes por apedrejamento e decapitações. Mas essa lei islâmica é muito mais do que isso. Para a maioria dos muçulmanos, a Sharia é vista como um guia para uma vida boa, uma vida justa. Como ela tem origem sagrada, ela é um guia para a salvação pós-morte. Ou seja, se o fiel vive segundo essa lei, ele será feliz, justo e alcançará a salvação. Na lei sagrada islâmica, os interesses sociais sempre vêm antes dos individuais. E ela promove um senso de justiça, tentando sempre mediar os conflitos e buscando interpretar os dois lados. Vale destacar também que, em relação a essas punições, o Alcorão deixa bem claro que elas devem ser feitas da maneira mais humanamente possível, mesmo as penas de morte. Portanto, essas disparidades que existem são mais questões culturais do que religiosas. Quanto ao papel da mulher no islamismo, é importante que separemos os tradicionais preconceitos ocidentais quando analisamos a vida dessas pessoas. Isso acontece porque muitas vezes uma mídia pouco preocupada com a verdade e uma comunidade acadêmica que negligencia certos fatos faz com que aqui tenhamos uma visão preconceituosa do real papel dessas pessoas na sociedade muçulmana. É importante citarmos, em primeiro lugar, que antes da chegada do islamismo na Península Arábica, as mulheres tinham um papel de estarem totalmente subjugadas aos homens, que podiam se casar com quantas mulheres quisessem e podiam abandoná-las. Muitas vezes, eles matavam crianças que nasciam mulheres. Isso gerava grandes taxas de infanticídio e de feminicídio. Ademais, é importante ressaltar que, com a chegada do Islã, esses direitos que antes não existiam começaram a ser conquistados. As mulheres, com a lei corânica, passaram a ter direito à igualdade, à educação, à herança, ao divórcio e diversas outras coisas, como a propriedade. As mulheres podiam ter propriedade agora. Isso acontece muito pelo fato do islamismo considerar as mulheres muito importantes por gerarem a vida. Elas são responsáveis pela geração da vida devido à gravidez e ao parto. Não só isso, como o Alcorão cita também diversas mulheres que foram muito importantes ao longo da
da história da humanidade, como Maria, mãe de Jesus, e as 4 esposas de Moisés. Além disso, no islamismo, há uma figura importantíssima, que é a de Khadija, uma mulher, a principal mulher do profeta Maomé, que era uma mulher muito rica e mais velha que o profeta, e que aceitou, ela propôs o casamento a Maomé, e por conta das riquezas e da influência, e da importância e da força dessa mulher, Maomé conseguiu ter o dinheiro e a estrutura necessária para propagar suas palavras, sua filosofia, seus pensamentos, e fazer com que o Islã seja uma religião tão grande nos dias de hoje. Além disso, o Islã condena qualquer tipo de abuso contra as mulheres, e homens e mulheres são iguais perante a justiça civil e criminal. Entende-se por trajes religiosos uma ou mais roupas ou adornos que façam parte de rituais ou tradições de uma determinada religião. No caso do Islã, orienta-se que os fiéis vistam-se de maneira discreta. É importante pontuar que as vestimentas no Islã dependem muito mais da região ou do país e da cultura daquele lugar do que da religião em si. Por exemplo, no Irã, adota-se o uso do chador nas mulheres, que é uma roupa que deixa apenas o rosto à mostra, enquanto no Afeganistão, todo o corpo é coberto, inclusive os olhos, com a roupa denominada burqa. Além disso, é muito interessante notar que o uso do véu é muito discriminado quando se trata do Islã. Porém, isso é contraditório porque religiões monoteístas como o cristianismo e o judaísmo, além de religiões orientais como o hinduísmo, também defendem o uso do véu pelas mulheres. O hijab, o traje feminino, ele é visto como uma forma de se oprimir as mulheres, de subjugá-las. Isso não é verdade, uma vez que ele tem diversas funções dentro da cultura islâmica que vão muito além dessa visão simplista. Por exemplo, ele é um traje que ele quer dizer, ele simboliza que a mulher é destinada a apenas um homem, e ela deve estar fora do alcance de outros homens. Ele é responsável pela preservação das virtudes físicas da mulher. E isso impele relacionamentos extraconjugais de acordo com a cultura islâmica. E não só isso. Ele deve ser entendido não como um símbolo de opressão, mas um símbolo de reafirmação da mulher e uma forma de mostrar que ela não é aquela beleza física, mas sim seus valores. Isso é o que prega o islamismo. A família está no centro da comunidade muçulmana, já que foi criada por Alá. Deve-se seguir o exemplo do profeta Maomé, que constituiu uma família formada por sua esposa e filhos. Dentro do lar muçulmano, a família se estende para filhos, pais, avós e parentes mais velhos, que são considerados importantíssimos, já que, diante da cultura islâmica, cuidar dos mais velhos é considerado uma bênção de Alá. Além disso, a mulher e o homem têm deveres complementares e diferentes dentro de uma família. Enquanto o homem deve prover financeiramente o lar, a mulher deve ser uma boa mãe e uma boa esposa, cuidando da casa. Além disso, os pais são responsáveis por iniciarem a vida religiosa de seus filhos, sendo que a mulher introduz os conceitos de halal e haram, que são lícito e ilícito, e o homem deve levar os filhos às mesquitas para iniciar a sua vida religiosa. Em relação ao casamento, a maioria dos muçulmanos concordam que ele é fundamental e seu propósito é ser fiel e continuar com o cônjuge até a morte, dando-lhe filhos. O contrato matrimonial na comunidade islâmica é chamado de nikah. Dentro dele, é considerado que o homem pode ter até 4 esposas, desde que ele tenha as condições financeiras necessárias para mantê-las igualmente. As relações antes do casamento não são consideradas certas, em muitos lugares são consideradas criminosas, apesar de outros elas não serem proibidas. O adultério, sim, isso é proibido. A família e o seu papel nos casamentos arranjados é muito discutido nos diferentes países de maioria muçulmana. O que acontece, em geral, é que a família muitas vezes pode vetar e escolher certos candidatos mais apropriados para que aquele membro da família se case. O divórcio, ele é legal e
E o casamento após o divórcio também é considerado legal. Outra curiosidade interessante é que um homem muçulmano pode se casar com uma mulher cristã ou com uma mulher judia. Porém, uma mulher muçulmana não pode se casar com um homem de outra religião que não a islâmica. O ritual do casamento, ele também vai ser muito diferente dependendo do país muçulmano em questão. Mas de maneira geral, o casamento ele deve ser público, ele deve ser anunciado e ele deve envolver toda a comunidade daquele lugar para que ele seja visto e seja aprovado por toda aquela comunidade e diante de Deus. De acordo com a lei islâmica, os funerais devem acontecer o mais rápido possível após a morte da pessoa. Cremar ou embalsamar os corpos é proibido, e uma autópsia só é permitida quando requerida por lei. Durante a cerimônia do funeral, só os familiares mais próximos devem estar presentes, e um desses familiares deve fazer uma oração antes do enterro. Em diversos lugares, esses funerais acontecem em mesquitas, e o corpo deve estar voltado para Meca. Tivemos a oportunidade de entrevistar o iraniano Mohsen. Mohsen é seguidor da fé Bahá'í e teve contato com diversos muçulmanos xiitas até se mudar de seu país natal aos 20 anos. Gostaríamos de destacar que o trecho a seguir trata-se apenas do ponto de vista particular do entrevistado. No Irã, na minha terra, eu como Bahá'í, né, que é uma minoria religiosa, como você sabe, Sibeli deve ter te falado sobre a fé Bahá'í um pouquinho. Só basta saber que eu sofro perseguição e no final das contas, pela opressão e pela perseguição severa do governo, eu peguei pena capital, ok? Então eu tentei fugir e consegui. Eu fugi através do Paquistão, atravessando um bom pedaço de terra a pé, de camelo, de carro, indo para o Paquistão. Lá ficando durante 1 ano até 11 meses, né? Para poder conseguir arranjos para o Brasil. Então, eu vim para o Brasil. Cheguei aqui em 87. Saí da minha terra em 86, cheguei aqui em 87. E quando e por que vim para o Brasil? Eu vim em 1987, cheguei no Brasil, saindo de uma perseguição, de um pena capital que me foi aplicado na época, por uma simples razão de não concordar em pegar em armas e lutar na guerra, porque me alistei como soldado para servir o país e eles me mandaram para pior lugar de batalha, de guerra, que era uma cidade, chama-se Ahwaz, onde a distância era muito curta com os iraquianos e a gente ficava na trincheira, literalmente trincheira, na primeira fronte de guerra, né? A primeira linha, digamos assim. E por eu recusar de receber a arma, de forma resumida vou falar, tá? Por ser Bahá'í, eu recusei de pegar em arma, e então sofri prisão militar, tá? Não é prisão de grade, não, prisão militar, depois posso explicar. E durante 3 meses passou treinamento, durante os 4 meses que esteve na área de guerra, eu fiquei mais preso e interrogado várias vezes, sempre com ameaças de morte, até que finalmente eles resolveram concretizar. Então veio pena de morte para mim, e quando eu soube, eu pedi a Deus para me ajudar a fugir, eu consegui. Uma história longa, muito difícil, mas foi.